alegria muito grande ter você aqui na Igreja Trinity Online. Por enquanto, é o que nós temos pelo vídeo. Mas eu quero que você compartilhe esses vídeos para abençoar mais gente. Mais pessoas possam ter um encontro com Deus e um encontro com a Palavra de Deus. Para nós é uma alegria muito grande. Vamos louvar ao Senhor? Vamos dedicar esse tempo, um tempo reservado, né? Um tempo, se você está só no áudio, ou está no vídeo, ou numa TV grande, ou num celular, pense numa coisa. Esse é um tempo seu com Deus. Vamos lá? Busquei meu refúgio em Ti, Senhor. Por Tua justiça me salvou. Que sejas a minha proteção. Tu és minha rocha, salvação, minha esperança. Não cessarei de transbordar do Teu louvor, Senhor, Rei da eternidade, dono do meu ser. Nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás. Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todo sempre Tu serás. Quem se compara? Quem se compara a Ti, ó Deus? Quem pode impedir o Teu agir? Minha confiança, não cessarei de transbordar do Teu louvor, Senhor, Rei da eternidade, dono do meu ser. Nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás. Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todo sempre Tu serás o Rei da eternidade, dono do meu ser. Nunca me abandonarás, comigo para sempre estarás. Rei da eternidade, tens o meu viver, sempre me sustentarás, para todo sempre Tu serás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e declarar essa verdade, que Ele é o Rei da eternidade, que a bondade dEle, a misericórdia vai de geração em geração, porque Ele é eterno. É um privilégio poder adorar o nome de Jesus Cristo. E agora vamos cantar essa música que fala sobre o Espírito de Deus.
Nós, como igreja, cremos na Trindade e cremos que são 3 pessoas em uma. E queremos adorar o nome de Jesus, do Deus poderoso e do Espírito Consolador. Canta com a gente. Estamos aqui, Espírito vem, reunidos, Espírito vem, em teu nome, Espírito vem nos encontrar, nos tocar, Espírito vem nos curar, Espírito vem libertar, Espírito vem nos transformar. Nos rendemos ante a Ti, Tua presença reina aqui, onde Tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Te exaltamos, Espírito vem, te adoramos, Espírito vem, glorificamos, Espírito vem, o Pai revelar, o Deus Criador, Espírito vem, Jesus Salvador, Espírito vem, o Consolador, Espírito vem, Santo Espírito vem. Nos rendemos ante a Ti, Tua presença reina aqui, onde Tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Nos rendemos ante a Ti, Tua presença reina aqui, onde Tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Aleluia. Aleluia, glória ao Rei, glória e honra ao Trino Deus. Aleluia, glória ao Rei, glória e honra ao Trino Deus. Nos rendemos ante a Ti, Tua presença reina aqui, onde Tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Nos rendemos ante a Ti, Tua presença reina aqui, onde Tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Plena alegria, plena alegria. Nos rendemos ante a Ti, Tua presença reina aqui, onde Tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Nos rendemos ante a Ti, Tua presença reina aqui, onde Tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena
A mensagem de hoje, ela fala sobre caráter e reputação. Caráter e reputação. O que é reputação? Reputação é o que você aparenta ser. É aquilo que as pessoas falam de você. É como as pessoas enxergam você. Aquilo que você aparenta ser é a sua reputação. Mas o caráter é quem você realmente é. Há um texto de William Davis. William Davis foi um professor de teologia lá do começo do século XX, e ele diz algumas frases interessantes. Eu peguei algumas frases aqui para iniciar essa nossa meditação. Diz assim: as circunstâncias entre as quais você vive determinam sua reputação. A verdade em que você acredita determina seu caráter. E é verdade, né? As circunstâncias entre as quais você vive, a situação, o meio, o grupo, né? Tem um ditado popular que diz: dize-me com quem andas e te direi quem és. Na verdade, ele é mentiroso, né? Mas ele mostra a reputação, não o caráter. Porque Jesus andava com os pecadores, como os judeus diziam, e ele não era um pecador. Mas a reputação de Jesus, em alguns cantos, em alguns grupos, era de que ele era um homem que desrespeitava a Deus. Então, essa questão de reputação é muito interessante. A reputação é uma fotografia, caráter é o rosto. A verdade versus o que aparenta ser. A reputação vem de fora, o caráter cresce de dentro. A reputação é o que você tem quando chega a uma comunidade nova. Caráter é o que você tem quando vai embora. Isso é uma coisa muito interessante, né? A pessoa, quando ela chega num determinado ambiente, ela tem uma certa reputação. Olha, fulano de tal, uma pessoa assim, assim. Depois que ela sai, você fala, puxa, convivemos com essa pessoa, não é nada disso. Então, é uma questão de o que aparenta ser versus o que é de verdade. Reputação é feita em um momento. O caráter é construído uma vida inteira. Um só artigo de jornal lhe dá a reputação. Uma vida toda de trabalho lhe dá o seu caráter. A reputação é o que os homens dizem de você junto à sepultura. O caráter é o que os anjos dizem de você diante do trono de Deus. É interessante, e eu trouxe essa primeira reflexão aqui para que a gente pense o seguinte: estamos mais preocupados com a nossa reputação ou em viver quem realmente nós somos? Estamos preocupados com aquilo que nós demonstramos, ou não que demonstramos, mas que os outros pensam a nosso respeito, ou em quem realmente somos? Reputação é algo absolutamente inverdadeiro. É óbvio que eu posso até ter uma certa reputação em uma parte da minha vida em que vai se dizer quem eu realmente sou, mas geralmente não é assim, né? As pessoas, elas criam uma reputação pela aparência, né? Elas olham um momento. Então, por exemplo, vamos imaginar que você olha para uma pessoa e diz assim: nossa, essa pessoa é uma pessoa estranha, né? Olha que pessoa estranha, olha como que ela senta, olha como ela se comporta. Nossa, essa pessoa deve ter algum problema. É uma reputação, né? Está falando de algo que a pessoa não sabe. Não sabe se a pessoa é doente, se a pessoa ela é daquele jeito mesmo, mas é um coração nobre. Ninguém sabe disso, né? Porque caráter, para você conhecer o caráter de uma pessoa, você precisa conviver com a pessoa. Os antigos diziam que a gente precisava comer um saco de sal com a pessoa, né? Porque sal se come tão pouquinho, né? Que demora para você conhecer quem a pessoa realmente é. Então vamos falar um pouquinho. Claro que eu quero falar do ponto positivo, eu quero falar dos princípios de Deus, princípios bíblicos a respeito de uma vida de caráter, né? Vamos falar um pouquinho sobre a palavra integridade e caráter. Em Provérbios 10, 9, diz assim:
Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Presta atenção. Quem anda com integridade anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. É a tal da mentira tem perna curta, né? Em algum momento, aquilo que é errado vai aparecer. Mas aquele que anda com integridade está seguro. Ele está seguro diante de Deus. Porque diante dos homens, gente, vamos falar a verdade, a gente não está seguro coisa nenhuma, né? Alguém pode falar alguma coisa a meu respeito, né? Eu tenho quase 40 anos de ministério pastoral e alguém pode dizer, esse pastor aí, ele engana as pessoas, não sei o quê. Tudo bem, alguém falou, um ouvido ouviu, né? Não julgou, não me conhece, pode me chamar assim. Já aconteceu isso muitos anos atrás, de alguém levantar um falso testemunho a meu respeito, e eu fui atrás e confrontei a pessoa, e a pessoa percebeu que tinha feito burrada, tinha feito coisa errada, porque aquela conversinha, eu vou até falar de conversinha de cafezinho, né? Para não dizer conversinha de bar. Mas eu sempre fiquei seguro, porque quem eu sou, me importa saber o que Deus pensa a meu respeito. Me importa saber o que minha esposa pensa a meu respeito. Me importa saber o que os meus filhos pensam a meu respeito. Isso, para mim, é o mais importante. Porque o que alguém venha falar a meu respeito não é, né? Não é verdade. Então, quem anda com integridade anda com segurança, diz a palavra de Deus. E a gente precisa entender isso. Agora, a pergunta é, o que é integridade? Integridade é quando os meus valores e o meu comportamento são uma coisa só. Pensa nisso. Os meus valores, aquilo que eu acredito, e aquilo que eu vivo é a mesma coisa. Eu estou vivendo a mesma, né? É uma realidade só. Em inglês tem uma frase interessante que as pessoas dizem que é walk the talk, né? Você tem que viver aquilo que você fala. Aquilo que você fala é aquilo que você tem que viver. É uma questão de honestidade, verdade. Então, integridade é tudo isso. E as pessoas íntegras são pessoas que não têm nada para esconder. Porque se a pessoa tem alguma coisa para esconder, é porque ela está dissociada dos valores. Por exemplo, eu converso com muita gente por conta do meu trabalho e eu sempre faço uma pergunta. E a pergunta é, quais são os seus valores? Nunca ninguém me disse algum valor ruim. Nunca, né? Ou melhor, como disse Aristóteles, né? Os vícios, né? Então, nunca ninguém me falou uma coisa ruim. As pessoas falam sobre as virtudes. Justiça, honestidade, verdade, né? Equilíbrio, bom senso. E as pessoas falam sobre isso. E aí logo vem a minha segunda pergunta. É isso que você vive? É isso que você faz? É assim que você vive? Porque não adianta eu dizer que eu sou honesto, mas eu não vivo na honestidade. Por quê? Porque muitas vezes as circunstâncias me apertam e eu, para não perder o emprego, eu cedo, eu, para não perder um amigo, eu cedo, e aí eu vivo uma vida de hipocrisia. A palavra hipócrita do grego, duas caras. Não é isso que Deus quer da gente, né? Então, o que é essa integridade? É quando eu vivo aquilo que eu falo aquilo que eu vivo. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 27, a partir do verso de número 4. Lembra que Jó, ele se defendeu por muitas vezes contra a conversa dos seus amigos. Os amigos vieram dizer para Jó que ele estava sofrendo porque o erro era dele, porque ele era um pecador, porque ele tinha pecado contra Deus, etc. E ele tentava dizer para os seus amigos que não era essa a questão, pelo menos ele não tinha essa consciência. Então, a partir do verso 4 do capítulo 27, Jó diz o seguinte: meus lábios não falarão maldade, e minha língua não proferirá nada que seja falso. Nunca darei razão a vocês. Minha integridade
não negarei jamais até a morte. Manterei minha retidão e nunca a deixarei. Enquanto eu viver, a minha consciência não me repreenderá. Essa é a figura clara da vida íntegra, né? Quem eu sou e quem vocês pensam que eu sou. Quem eu vi, como eu vivo e aquilo que vocês têm ideia de como eu vivo, né? Ele diz, nunca darei razão a vocês, minha integridade não negarei jamais. Quem eu sou de dentro para fora. E, na verdade, quem já leu o livro de Jó sabe que o próprio Deus disse, olha o meu servo Jó, um homem íntegro, um homem justo. Então, essa é a grande questão. E aqui eu quero trazer para você um pensamento que é o seguinte, de onde eu devo tirar os valores? Aquilo que eu acredito. De onde? De onde nascem os valores? Né? 1 João 2,17 diz assim, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Os valores de um cristão nascem em Deus. Não é o que eu acho que é importante viver, mas o que Deus disse. Veja, tudo passa menos a palavra de Deus. Tudo passa menos a vontade de Deus. A vontade de Deus é que direciona a minha vida. A vontade de Deus é o que determina o meu comportamento. Uma vez que você se entrega ao Senhor Jesus, a sua vida passa a ser vivida para agradar ao Senhor Jesus e não para agradar a si mesmo. Não para agradar o mundo, não para agradar as pessoas ao seu redor, não para agradar a sociedade. A gente vive numa época que é uma época complicadíssima e eu tenho dó dos jovens, eu tenho pena dessas crianças que estão nascendo, porque estão nascendo e crescendo num ambiente de imagem, de reputação, né? As mídias sociais, elas fazem o quê? Elas jogam para frente uma imagem, né? Elas apresentam uma imagem. Aí você vê aquela pessoa e diz assim, nossa, que pessoa linda. E você não sabe que tem um filtro, né? que é usado e a pessoa não tem um cravo, uma espinha no rosto, né? O rosto perfeito. A cicatriz que ela tinha quando caiu, bateu a cara no banco, não existe mais, porque essa vida de imagem tem trazido muita doença para as pessoas. Por quê? Porque é uma vida de comparação. Mas comparação por uma reputação, comparação por uma imagem, comparação por algo superficial, que não é real. Não é real. Esses dias um rapaz matou, eu não sei se era a esposa dele ou a ex-namorada ou ex-esposa, não importa, ele matou a moça e se matou. Quando a notícia veio ao ar, o pessoal colocou uma foto da mídia, né? E aí o que estava? Os dois felizes na praia. Essa era a foto, né? Quem vê o quê? Vê aquilo, olha que lindo, nossa, que beleza, nossa, estão passeando. Nossa, eles têm dinheiro para tirar férias. Nossa, em pleno dia de trabalho eles estão na praia. Ninguém sabe que aquela foto foi de hoje, de ontem, de antes de ontem, do ano passado. Essa ideia, esse mundo vive baseado em coisas que são passageiras. E o que a palavra de Deus nos ensina em 1 João 2,17 é que o mundo e a sua cobiça, o mundo e os seus desejos passam. Isso tudo passa. A imagem passa. A forma exterior nossa passa, porque a gente envelhece, né? Ninguém precisa me dizer que eu estou envelhecendo. Eu olho no espelho todos os dias, né? Eu já tive cabelo, agora não tenho mais, né? Ou seja, naquilo que aparece mais, né? Eu tenho uma vida toda que foi... Eu nasci, fui crescendo e agora eu estou envelhecendo. Aliás, nós começamos a envelhecer depois que a gente nasce, não é?
tudo isso passa. Essa imagem passa, né? O que eu aparento ser passa. A roupa passa. Outro dia eu fui numa loja, me sentei numa cadeira para ver uma cadeira que eu estava procurando, me assentei, etc. Minha esposa falou, e aí, gostou? Eu falei, não sei se eu gostei muito. E me levantei. A hora que eu me levantei, o bolso do meu paletó enganchou-se ali no braço e rasgou. Uma hora eu estava com o paletó arrumadinho, bonitinho. Depois não estava mais. Isso me lembra quando eu morava no Canadá, eu fui pregar na igreja onde eu era um dos pastores, e obviamente sempre muito tenso, né? Porque eu ia pregar em inglês, aquela coisa toda, e eu me assentei e estou ali louvando a Deus, cantando, esperando o momento da mensagem. Na hora do momento da mensagem, então agora vai nos trazer a palavra de Deus, o pastor Antônio Nasser. Eu me levantei, a hora que eu me levantei, mesma coisa, o bolso do paletó ficou no braço do banco da igreja, né? E rasgou e eu saí com aquilo tudo rasgado. Por que eu estou te contando isso? Para dizer que as coisas passam, gente. Né? Agora você imagina eu falando, meu Deus, gastei uma nota nesse terno, mas eu vou pregar, mas eu estou preocupado com o terno. Que terno nada? Eu olhei e falei, bom, fazer o quê? Eu tenho algo mais importante para trazer para as pessoas. O essencial não rasgou. A minha vida, quem eu sou, o meu coração, o meu temor a Deus. Então pensa nisso, tudo passa. Tem gente que fica infeliz, se olha no espelho, né? Ou olha para a pessoa do lado, né? Faz a comparação. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então a pergunta que eu faço para você é a seguinte: você está mais preocupado com a sua reputação ou com quem você é? A gente sempre diz assim, a minha reputação está na cruz, né? Quando Cristo morreu, eu morri com Ele. O que vão dizer de mim, deixar de dizer, não é mais importante do que o que Deus vai dizer a meu respeito. Segundo, os valores são sagrados. Os valores são extremamente importantes. Em 1 Pedro, capítulo 2, versos 15 e 16, 1 Pedro 2, 15 e 16, dizem assim esses versos. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Olha um valor aqui, prática do bem. Né? A prática do bem silencia a ignorância dos insensatos. Eu acredito muito naquela frase que diz, contra fatos não há argumentos. Eu acredito nessa frase, por quê? Porque não é o que eu digo a meu respeito ou o que você diz a meu respeito, mas é aquilo que eu vivo e faço, que declara realmente quem eu sou ou a verdade das coisas. A prática do bem, disse Pedro, silencia a ignorância dos insensatos. Continua. Vivam como pessoas livres. Esse é um outro valor, a liberdade. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Eu tenho liberdade? O apóstolo Paulo diz sim. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então eu tenho liberdade, eu posso fazer as coisas, mas eu não devo fazer tudo. E aí vem o bom senso, e aí vem a autoavaliação, o autojulgamento, quando você pondera comportamento, quando você pondera o que está acontecendo, o que não está acontecendo, e você diz, um minutinho, isso daqui não é correto para mim. Né? Reputação é aquilo que você aparenta, mas o caráter é aquilo que você é. Então, se eu sou do Senhor, se eu creio na vontade de Deus, se os valores da minha vida nascem em Deus, a prática desses valores será, muitas vezes, não bem vista pelas pessoas. É verdade, né? A pessoa diz, por exemplo, Jesus disse que a gente deve, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha 2. Se alguém tirar a sua túnica, dê a capa.
Se alguém, ou a capa e a túnica, né, não importa, se alguém te der um tapa no rosto, ofereça outra face. Essas são mensagens que não são absolutamente aceitas pela sociedade moderna ou a sociedade de um modo geral. As pessoas não aceitam isso, elas acham que isso é um grande absurdo. Mas a Bíblia diz que a prática do bem silencia a ignorância dos insensatos. E como a gente está vendo esses ignorantes falarem hoje em dia. Número 3. Os valores devem ser praticados. Não basta dizer que eu creio nos valores divinos. Não basta dizer que eu creio nisso, eu creio naquilo, eu creio nisso, eu creio naquilo. É preciso vivê-los. Olha que interessante. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, versos 28 a 32, Jesus conta uma parábola. Preste atenção nessa parábola. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, diz: filho, vá trabalhar na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Pergunta Jesus para aqueles judeus que estão ali. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João, falando de João Batista, veio para lhes mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. O que é que o Senhor está falando aqui? Ele está dizendo que, através dessa parábola, que é importante praticar. Não é importante dizer: filho, vai trabalhar hoje? Não. Não, eu vou. Esse cumpriu a vontade do pai. Filho, você vai trabalhar hoje? Vou sim. E não aparece. Então não é uma questão do que eu digo, mas é o que eu faço, o que eu vivo. Como eu encarno a vontade do pai. E aí Jesus aplica, obviamente, isso àqueles judeus que chamavam os publicanos e pecadores de pessoas absolutamente impossíveis de chegarem a Deus, porque eram pessoas que viviam na prática do pecado. E aí Jesus diz: essas pessoas que vocês determinaram como não possíveis de redenção, estas pessoas estão se arrependendo. E vocês, vendo isso, não se arrependeram. Então não basta você ficar com um discurso religioso, você precisa viver essa fé. Olha aqui para mim. É muito, muito comum o discurso religioso hoje em dia. Aliás, mais do que eu já vi na minha vida toda. Porque antigamente, né, na história, até antes de eu nascer, as coisas eram bem polarizadas. Então você tinha aqui uma igreja cristã, por exemplo, os católicos apostólicos romanos, né, falando aqui do nosso Ocidente, né, você tinha os católicos apostólicos romanos e você tinha os chamados protestantes. Eram grupos que andavam assim, diferentemente, certo? E não, às vezes nem dialogavam. Né? Algumas vezes sim, outras vezes não. E você tinha os ateus e você tinha as demais religiões e filosofias. Muito bem. Hoje em dia, tudo se misturou. Tudo se misturou, é um sincretismo. O discurso religioso é um sincretismo. Então você ouve alguém falando algo, né, de uma doutrina romana, misturada com uma doutrina evangélica, misturada com esoterismo, misturada com magia, misturada com bruxaria, misturada até com ateísmo. Quer dizer, um negócio absurdo, vai estar tudo aí. E por que eu estou dizendo isso? Porque o que a gente precisa continuar fazendo é obedecendo a Jesus. E Jesus disse assim: olhe para a árvore e veja que fruto esta árvore dá. A árvore tem o nome do fruto que ela dá.
Tá certo? Se o fruto é laranja, é uma laranjeira. Não dá para... Se é maçã, é uma macieira. Mas se é um espinheiro, vai dar espinhos. O que você precisa entender é que não é o discurso que determina quem a pessoa é, mas a vida. É isso que Jesus acabou de falar nessa parábola. Aquele que disse, eu vou, papai, pode contar comigo, e não foi, Jesus disse, esse não obedeceu ao pai. O outro que disse que não iria, mas foi, esse obedeceu. A prática da vontade do pai aconteceu, mesmo que o discurso fosse diferente. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso na sociedade moderna. Em quarto lugar, os valores são preservados pelo próprio Senhor em nossas vidas. A gente acha que a gente tem que ser forte, etc., né? Mas é o próprio Deus. Quando você se entrega ao Senhor, o próprio Deus te protege, o próprio Deus cuida de você, o próprio Deus mantém a sua fé. É interessante isso. Lucas 22, 31 a 34. Simão, Simão, disse Jesus, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Eu quero ver esse texto em 2 perspectivas. A primeira perspectiva é que o Senhor diz que Satanás estava atacando os discípulos e Jesus diz, eu orei por vocês. E quando Jesus orou, né, é claro que nós estamos falando do Senhor Jesus encarnado, né? Por isso essa declaração, eu orei por você, né? Porque Jesus e o Pai eram a mesma pessoa. Mas nesse sentido da sua encarnação, ele diz, eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. O próprio Senhor estava cuidando de um Pedro que logo viria a fazer uma declaração que seria uma declaração inadequada. Mas quando Satanás o atacou, o Senhor Jesus o protegeu. Eu e você somos absolutamente nada diante dos anjos dos céus e nem diante dos demônios. Nós somos seres humanos, limitadíssimos, pequenos. Se o inimigo ataca, o que você faz? Você não vê o inimigo, ele ataca o tempo todo. O próprio Senhor nos protege, louvado seja o seu nome. Você não tem que ter medo de viver uma vida cristã saudável, porque o próprio Senhor vai cuidar de você, vai cuidar dos seus passos. E em certos momentos em que a gente é pego de surpresa, o Senhor manda os seus anjos, e os seus anjos cuidam de nós. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Pense nisso. Mas esse texto me leva a um quinto ponto a respeito desses valores, que é, não prometa o que você não pode cumprir. Não prometa o que você não pode cumprir. Quando Jesus disse, Pedro, eu orei por você, Pedro ficou macho, né, como a gente fala, e disse assim, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus disse, olha, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Não prometa o que você não pode cumprir. Isso me leva a pensar na importância do que eu falo. Não é que o que eu falo não tem tanta importância, e o que importa é o que eu faço. O que eu falo tem que ser coerente com o que eu vivo, e o que eu vivo com aquilo que eu falo. Foi o que eu disse sobre integridade. Eclesiastes, capítulo 5, do verso 2 até o verso 4, a primeira parte do verso 4. Diz assim, não seja precipitado de lábios,
nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. Fantástico isso, né? Que texto maravilhoso que nos ajuda a pensar. Pense antes de falar. Pense antes de falar. Você já viu que tem pessoas assim que falam o tempo todo, falam. Elas nem sabem mais o que falam. É um vício. É um hábito que a pessoa criou, né, de falar o tempo todo. E sabe por que elas falam demais? Na minha ótica, no meu pensamento aqui, no meu juízo, né, vamos falar assim, sabe por que elas falam demais? Porque elas não querem ouvir. Porque não interessa para elas ouvir. Ou porque tem medo de ouvir alguma coisa que venha trazer para elas algum tipo de reflexão sobre a sua própria vida. Então falam. E é interessante que a pessoa fala e ela vai emendando uma frase com a outra, frases que muitas vezes são até desconexas em assuntos que são completamente não necessários, né, ou desnecessários naquele momento. A pessoa vai grudando uma coisa com a outra, assim como se ela estivesse costurando, né, pedaços de tecido, né, fazendo aquele mosaico todo. Olha o que o texto diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus. Olha o que você fala para Deus. Quantas vezes pessoas disseram para Deus: Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, se o Senhor me der isso, eu vou fazer aquilo. Senhor, se o Senhor cuidar disso, eu vou fazer aquilo. Senhor, eu quero servir ao Senhor. E nunca fizeram nada do que falaram. E pensam que aquilo ficou no ar, né? Eu falei, mas Deus sabe do meu coração. Por isso que muita gente sofre na vida, não é? Porque colhe aquilo que plantou. A tolice leva à destruição. O tolo passa por vergonha nesse mundo. Então, cuidado. Deus está nos céus e você está na terra, por isso fale pouco. Fale pouco, né? É interessante que a maturidade faz a gente falar menos. Mas tem gente que fica mais velho e não para de falar. Então são duas vertentes aqui. Aqueles que vão falando menos é porque percebem que precisam tomar cuidado com o que falam. E aqueles que falam o tempo todo são pessoas que ainda não amadureceram e elas querem, muitas vezes, falar de tudo que elas viveram, né? E tem gente que diz assim, não aguenta aquela pessoa, nossa, ela fica falando e conta de uma história e conta outra, é uma história atrás da outra. Porque a pessoa está lotada de conhecimento ou até de experiência, ela quer compartilhar aquilo. Mas, no entanto, a maturidade deveria fazer a gente parar e pensar, um minutinho, estou sendo inadequado? Estou falando demais? Deus está no céu, você está na terra. E significa o quê? Quem é você e quem é Deus? Cuidado com aquilo que você fala para Deus. E quando você fizer um voto, já fui lá um pouco mais para frente, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Você disse para Deus que ia fazer, cumpra. Deus não se agrada de tolos. Os tolos desagradam a Deus. Os tolos criam para si mesmos situações destruidoras. Não faça isso. Por isso que o texto diz, é melhor não fazer voto que fazer e não cumprir. Sobre o que nós estamos falando hoje? Reputação e caráter, caráter e reputação. Quem é você e o que você aparenta ser? Vamos orar? Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor traga ao nosso coração a
consciência plena de quem nós realmente somos e como devemos viver para te agradar. É a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Promessa. Promessa que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, com seu poder habita em nós. Só Ele pode sondar o coração de Deus, o Criador. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Santo Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o seu poder. Espírito, vem. Espírito, vem.
Vem manifestar o teu poder, Espírito vem, Espírito